Se você é lutador de MMA ou jiu-jitsu e está sonhando em competir, treinar ou até morar nos Estados Unidos, eu tenho uma notícia muito boa para você. Existe um visto criado exatamente para quem é extraordinário no que faz. E você provavelmente se encaixa nele sem nem saber. Fica comigo até o final porque eu vou te mostrar exatamente como funciona o visto O1A, quais atletas se qualificam e o maior erro que faz lutadores perderem essa oportunidade. Antes de a gente começar com esse conteúdo, vamos lá. Meu nome é Bruno Lossi, para quem não me segue ainda. A primeira coisa que eu vou te pedir é para se inscrever no meu canal. Eu falo sempre para lutadores, falo sempre para médicos, trazendo oportunidades, falando de algo diferente do que a internet fala. Então aqui eu vou trazer o dia a dia, vou falar sobre casos reais e vou falar sobre atletas que conseguiram a aprovação tanto de O1A quanto do EB1A. Bom, meu nome é Bruno Lossi, sou sócio de advocacia, SLS Legal, especializado em imigração, baseado em Washington DC. A gente também tem escritório em Miami e em Orlando. E nos últimos anos eu ajudei dezenas de atletas brasileiros, lutadores, professores de jiu-jitsu, treinadores, jogadores de tênis, de beach tênis, de vários esportes a conseguirem seu status legal aqui nos Estados Unidos. Eu não tô aqui para te vender um curso, não tô aqui para te vender um sonho, eu tô aqui para te mostrar exatamente como é que funciona o regramento do USCIS e como é que você pode se encaixar nele. A maioria dos atletas que vem falar comigo chega com a mesmíssima crença. Bruno, visto americano é coisa de gente rica, para famoso, para quem tem patrocinador grande. Na verdade, isso é um mito. É um mito que faz muita gente capaz como você, qualificada, deixar de começar o seu processo, ou seja, nunca começa porque nunca acha que está pronto. O problema real é que o sistema de visto americano é complexo. Ele é em inglês e é cheio de exigências que parecem impossíveis se você não sabe o que está falando ou olhando. Mas quando você entende exatamente a regra do jogo, você percebe que o O1A ou até o EB1A, ele é perfeito e foi feito para você, um atleta extraordinário com reconhecimento. E quem perde com isso? Quem perde com desconhecimento? O atleta que tem conquista, que tem nome no esporte, que tem evidência concreta do seu nível de qualificação, mas que não sabe como apresentar isso num processo de visto para os Estados Unidos. Bom, vamos falar então do visto O1A. Existe também a possibilidade do EB1A, mas isso eu vou falar em um outro vídeo, então me acompanha, se inscreve, compartilha esse vídeo com quem é lutador e que quer treinar aqui nos Estados Unidos, quer viver aqui de forma legal, morar, trabalhar, exercer a sua atividade aqui. Então, o O1A é um visto para indivíduos com habilidades extraordinárias em ciências, educação, negócio, atletismo ou artes. Atletas de um modo geral. No caso dos atletas, o USCIS, que é um órgão federal responsável, avalia se você tem destaque num pequeno seleto grupo de atletas. Então, o que significa habilidade extraordinária na prática? Bom, a lei americana e o USCIS usa uma lista de critérios e você precisa provar apenas 3 deles. O primeiro critério é prêmios, reconhecimentos, ou seja, títulos nacionais, internacionais, campeonatos mundiais, cinturões, competições importantes na sua área. Ponto. Esses são prêmios e reconhecimentos. 2. Membro de associação que exige uma excelência. Associação, por exemplo, de atletismo de alto nível, associação do MMA, alguma coisa que você exerça não só porque você é aquele atleta, mas porque você é muito bom e foi convidado para exercer. Terceiro, cobertura na mídia, reportagem sobre você, entrevista, artigo que fala de você, matéria que fala sobre a sua luta, sua conquista. Por exemplo, a gente vai ter agora o UFC de Jiu-Jitsu, BJJ by UFC com o Durinho lutando. Ele está fazendo um monte de evento, um monte de divulgação da luta. E isso vai ser usado a seu favor no seu caso. Quarto caso, participação como juiz ou avaliador. Se você já avaliou outros atletas, se você foi árbitro, é muito comum professores de jiu-jitsu, faixa marrom, faixa preta, exercerem essa atividade em campeonatos menores ou até em campeonatos medianos e grandes. Quinto, contribuição de alto nível para o esporte. Aqui é um pouco mais complicado para atleta, mas, por exemplo, se você tem um método de treinamento muito diferente do normal, se você tem uma técnica que outras pessoas começaram a fazer, se você tem algum golpe, por exemplo, com o seu nome, algo que também te diferencie pelo que você fez de diferente do que já vinha sendo feito. Sexto, a gente está falando de salário ou cachê, tá? Bolsas, contratos, patrocínios. Esse aqui talvez seja um ponto mais difícil para a maioria dos atletas, que na verdade o atleta no Brasil ele é um guerreiro, então ele não ganha muito bem, mas muitos deles têm patrocínio com kimono, ganham cachês quando vão participar de lutas, algumas lutas internacionais, ou seja, isso também é atingível. E sétimo critério, você tem um empregador de prestígio, que é com quem você já treinou, é onde você já treinou, que organização você vai treinar ou onde você vai competir, ou seja, quem é que vai te trazer, porque o O1A ele exige que você tenha um patrocinador. A grande vantagem é que esse patrocinador pode ser você mesmo. Ou seja, você pode abrir uma empresa aqui para ter uma companhia aqui ou para agenciar o seu itinerário aqui nos Estados Unidos competindo e divulgando o esporte.
Alguns exemplos concretos de lutadores de MMA e de jiu-jitsu. Faixa preta com títulos regionais, nacionais e internacionais. Primeiro critério. Professor de academia, por exemplo, com reconhecimento aqui nos Estados Unidos e que vai patrocinar o seu visto. A gente tem várias academias no Texas que a gente atende, aqui em Miami também. Esse já é o 7º critério, empregador de prestígio. Entrevistas em podcasts, matérias em portais de esporte, por exemplo. Esse já é o critério 3, cobertura na mídia que a gente falou antes. Ato de jiu-jitsu, como eu falei, critério muito importante. Então isso é muito possível. Vários professores de jiu-jitsu foram árbitros em alguns torneios menores. E aí, como eu falei também, uma outra técnica específica, uma chave de braço que levou um nome qualquer, ou uma queda mais importante que as pessoas costumam falar e atrelar o seu nome. Então, são exemplos para o jiu-jitsu e para o MMA. Mas, de novo, isso vale para qualquer esporte. Eu tô falando desse esporte agora porque tem campeonato, teve o UFC, vai ter o UFC na semana que vem na Casa Branca, vai ter o Brasília Jiu-Jitsu, o BJJ do UFC também, luta sem kimono. Então, isso está muito em alta aqui. Como é que funciona o processo? Para a gente poder avançar um pouco, então eu falei um pouco dos critérios, o que é o A1A, falei do que você precisa ter e como é que funciona. Bom, primeira coisa, você precisa de um patrocinador americano, que pode ser você, pode ser uma academia, pode ser uma promotora de eventos, pode ser uma empresa, o UFC, por exemplo. Você precisa de um advogado, escritório de advocacia, o nosso escritório é especialista nisso. Para quê? Para que ele monte a petição com todas as evidências de forma coerente. Depois disso, o processo ele é aprovado pelo USCIS. Geralmente demora de 3 a 6 meses ou 15 dias se você fizer o Premium Process. E aí você entra, vai no consulado, faz uma entrevista e cola no seu passaporte aquele adesivo, aquele stamp. Então, com aquilo dali você pode entrar e sair dos Estados Unidos. Esse visto é emitido com uma validade de até 3 anos, com a possibilidade de renovação. Ou seja, você pode vir para cá, treinar, trabalhar de forma legal com o visto O, e ele é um excelente caminho depois para o EB1A. Para não fugir de pergunta nenhuma, que eu sei que essa pergunta vai pelo menos aparecer na cabeça de vocês, quanto custa, tá? Taxas do governo, uma média de 800 a 1.500 dólares. E o advogado varia muito. Nosso escritório cobra uma média de 10 a 12 mil dólares, depende muito da complexidade. Mas assim você consegue ter uma ideia do que é o investimento para um visto desse. Qual é a vantagem? É um investimento que você faz uma vez, 3 anos, pelo menos, que podem ser renovados. E aí você tem as portas abertas para uma competição internacional, para receber em dólar, para abrir uma conta bancária. Então, assim, você sabe que você é capaz, você sabe que você tem um visto O, você sabe os critérios, você sabe como é que funciona o procedimento, quanto tempo demora para julgar e você sabe agora o valor. Bom, a gente fez um caso de um professor de jiu-jitsu do Rio de Janeiro, um professor que tinha uma escola no Brasil, no Rio, que treinava na academia de um mestre renomado aqui nos Estados Unidos. Ele tinha também matéria em jornal, tinha participado do canal Combate, algumas lutas muito importantes, tinha vídeo com várias visualizações no YouTube de podcast que ele tinha participado e dele também falando que ele fala muito bem. Só que ele não era reconhecido aqui nos Estados Unidos ainda. Mas ele tinha evidências sólidas de pelo menos 3 critérios e ele foi aprovado em 4 meses. Então a gente estava tratando de um cara que tinha reconhecimento na mídia, que tinha campeonatos importantes nas costas e que tinha arbitrado, tá? Pelo menos esses 3 foram muito bons. Além disso, ele tinha um salário acima da média, ele era faixa preta com Dan, então ele tinha uma exigência de fazer parte de uma associação. Outro caso concreto que a gente teve aqui no escritório foi de um lutador de MMA. E esse caso foi muito simples, tá? Ele já estava aprovado, ele tinha muitos recordes, ele era muito bom no que ele fazia, ele tinha contratos, mídia internacional, todo mundo falava dele aqui. Só que ele teve um probleminha, ele precisou renovar o visto porque ele mudou a promotora que estava fazendo. Trocar de patrocinador no meio do processo pode ter algumas armadilhas e a gente ajudou ele com isso, ele não teve problema nenhum. Porque ele tinha uma promotora, depois ele mudou para uma organização grande. E aí, se você fizer esse processo sem o auxílio de um advogado para trazer essa história de forma mais elucidativa, fica muito importante. Só para que não reste dúvida, meu nome é Bruno Lossi, eu sou advogado licenciado no Brasil. Aqui nos Estados Unidos eu sou sócio de escritório de advocacia, que contém advogados licenciados aqui para atuarem no seu caso. Hoje em dia eu exerço a função de CEO e manager do escritório, então a minha principal função é levar essa informação com base no conhecimento que eu tenho de todo esse tempo dentro do escritório de advocacia, sendo sócio de um deles. Bom, voltando aqui aos casos, outro caso legal que a gente teve aqui no escritório, pode ser o teu, foi de um treinador de alta performance com vários títulos. Era um treinador que nunca competiu em alto nível, mas ele formou vários campeões e eu sei que tá cheio de gente assim. Ele se qualificou pelos 3 critérios de contribuição para o esporte, como avaliador, salário acima da média e também tinha muito reconhecimento, mas ele não era um grande competidor de elite, ou seja, ele era um grande treinador, mas não era um competidor. Então, muita gente acha que precisa ser um atleta de elite para o A1A. Não precisa, não é verdade. Se você for um treinador de alta performance, você também consegue. E aí, depois de tudo isso, vou trazer também alguns pontos. Eu separei aqui em algum lugar algumas coisas que as pessoas me falam, tá aqui. Primeira delas é, mas Bruno, eu nunca fui campeão mundial. Isso não é um problema, não precisa. O critério é ser extraordinário, não é ser o número 1 do mundo. É um histórico consistente de conquistas regionais ou nacionais ou internacionais, combinado com outros critérios. Isso pode ser suficiente. Outra coisa, eu não tenho patrocinador nos Estados Unidos. Isso então é muito comum. A grande vantagem é que você consegue hoje em dia abrir uma empresa e vir para cá com a sua própria empresa. Mas existem
Existem várias formas de estruturar isso, é importante que a gente converse caso a caso. Pode ter um agente, pode ser uma organização, pode ser uma academia, pode ser uma organização sem fins lucrativos, surgindo na minha cabeça agora, ou seja, o nosso time vai poder te ajudar a organizar isso melhor ou quem você entender que faz isso bem. E o principal, eu ouvi de várias pessoas que é quase impossível aprovar. Não é assim. A taxa de aprovação do ON é de mais de 90% quando o processo é bem montado com evidências sólidas, a chance é muito alta, mais de 90%. Precisa ser um bom caso. O problema geralmente está no caso mal preparado e feito de qualquer jeito. E outra, a gente teve agora há pouco tempo o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu na Califórnia. Eu recebi vários atletas que tiveram visto negado porque estavam vindo competir com o B1, B2. Então isso é muito comum. Eu prefiro vir com visto de turista. O B1, B2 não te permite trabalhar e nem competir de forma remunerada. Se você for pego trabalhando com esse visto, é óbvio que você vai ter um banimento. Se você participar de campeonatos, mesmo que você não receba, dependendo da frequência que você participa desses campeonatos, o teu histórico de entrada, você também pode ter problema. Nesse último campeonato, a gente recebeu mais de 20 atletas em um dia só que tiveram visto negado lá em Porto Alegre. Então, fica um alerta para você. O ON-A é uma proteção legal que você precisa para competir e vai te ajudar muito na tua trajetória, na sua carreira internacional. Bom, você que assistiu até aqui agora já sabe mais sobre o ON-A do que 90% dos atletas brasileiros que chegam aqui nos Estados Unidos. O próximo passo é simples. Clica aqui no link, deve estar aqui ou aqui, não sei onde é que está, e agenda uma reunião. Bate papo comigo, com o meu time, e a gente vai olhar o seu perfil, ver os critérios que você já preenche e te dizer honestamente quais são os critérios que ainda faltam para o seu ON-A e se faz sentido para você. Além disso, não deixe de se inscrever no meu canal, não deixe de compartilhar para outros atletas, para que eles comecem a entender a possibilidade e as chances reais que ele tem de morar aqui nos Estados Unidos e não cair em nenhuma pegadinha. Meu nome é Bruno Lócio, me segue lá. Um abraço.